O estrondo da voz de mamãe ecoou pelas paredes quando ela berrou questionando por que a televisão não havia sido limpa. Tentei balbuciar que havia feito aquela tarefa apenas 48 horas antes, mas suas palavras mal saíram de minha boca quando sua palma atingiu minha face com violência. Minha cabeça oscilou como um pêndulo descontrolado e lágrimas brotaram instantaneamente. Levantei-me apressadamente, passei um pano na tela e eliminei qualquer vestígio de pó na sala de estar. Verifiquei ansiosamente a refeição que preparara. Ainda emanava calor, o que me trouxe momentâneo alívio. Peguei ervilhas congeladas para aplicar sobre o inchaço que já se formava e me arrastei até meu refúgio, buscando consolo na solidão. Assim iniciou-se meu dia, ordinário, considerando os longos anos sob seu tratamento opressivo. Finalmente, obtive alguns momentos de tranquilidade quando visitantes anunciaram sua chegada. Era mais uma daquelas reuniões sociais que ela adorava promover. Lá estava ela, gargalhando e interagindo alegremente, interpretando perfeitamente o papel da mulher doce e admirável que todos acreditavam conhecer. Observando aquela cena, não conseguia evitar imaginar as reações se descobrissem sua verdadeira natureza. Percebi que algo estava profundamente errado desde tenra idade. Minha primeira recordação clara da crueldade materna ocorreu quando eu contava apenas 5 anos. Percorríamos os corredores de um estabelecimento comercial quando avistei um objeto que capturou minha atenção infantil. Um equino de material sintético que despertou meu desejo imediato. Diante da negativa materna, protagonizei uma cena lamentável, esperneando no meio do estabelecimento. Para silenciar meu escândalo, ela cedeu à compra. Recordo-me da felicidade momentânea com minha nova aquisição, completamente ignorante das severas consequências que me aguardavam. Ao chegarmos à residência, subi as escadas saltitante, ansioso para brincar com meu pônei multicor. Pouco depois, mamãe adentrou meus aposentos, solicitando que trouxesse o brinquedo. Obedeci prontamente. Então, ordenou que me ajoelhasse diante dela e, com uma serenidade perturbadora, explicou que tal comportamento jamais deveria repetir-se. Caso contrário, haveria sérias repercussões. Com a mesma voz controlada, anunciou uma punição exemplar. Naquele instante aterrorizante, segurou minha pequena mão, posicionou-a sobre o criado mudo e esmagou um objeto entre meus dedos. A agonia foi insuportável, provocando inevitáveis lágrimas, mas ela exigiu silêncio absoluto, enquanto continuava pressionando com tanta intensidade que imaginei ter fraturado os ossos. Fragmentos plásticos incrustaram-se em minha pele, impossibilitando o uso daquela mão por vários dias. O aspecto mais cruel foi ser forçado a inventar um acidente para justificar o ferimento perante minha professora. Desde aquele episódio, o terror tornou-se meu companheiro constante. Ao menos agora, ela havia abandonado o hábito de me confinar no porão, sua forma preferida de castigo durante certo período. Ocasionalmente, minha existência era esquecida naquele ambiente escuro por dias inteiros, o que me ensinou a esconder provisões para sobreviver durante os períodos de isolamento. Mamãe assegurou-se de que eu permanecesse sem amizades, tanto no ambiente escolar quanto em qualquer outro contexto social. Garantiu que eu pertencesse exclusivamente a ela. Nesse ponto, minha autoestima estava tão despedaçada que, mesmo na idade adulta, era incapaz de expressar-me ou cogitar confrontá-la. Contudo, transformações estavam prestes a ocorrer. Retornando àquele dia específico, permanecia recluso quando ouvi seu chamado vindo do andar inferior. Ao escutar sua voz, precipitei-me escada abaixo em direção à sala de refeições. Jamais ousaria ignorá-la ou demorar para atender suas convocações. Ao adentrar o ambiente, ela exibia um sorriso amplo enquanto me apresentava aos seus convidados. 2 senhoras e um cavalheiro. Ao erguer meu olhar, notei que o homem me observava com expressão intrigada. Rapidamente, baixei minha cabeça.
evitando contato visual e fingindo súbito interesse no tapete. Tal estratégia mostrou-se ineficaz quando ele questionou sobre o inchaço e as marcas evidentes em meu rosto. Ergui os olhos, surpreso, percebendo que todas as conversas haviam cessado e agora era alvo da atenção geral, expressando espanto e preocupação. Mamãe agarrou meu braço com firmeza, forçando uma risada nervosa enquanto se desculpava, atribuindo o ferimento à minha suposta falta de coordenação e um acidente com a porta. A tensão palpável evidenciava que ninguém acreditava naquela narrativa improvisada. Após trocarem olhares desconfortáveis e me observarem detidamente, o visitante acompanhou mamãe numa risada artificial e fui prontamente dispensado para meus aposentos. O pavor dominava cada célula de meu corpo, impossibilitando qualquer repouso. Caminhava freneticamente pelo quarto, contemplando a possibilidade de fuga. Não seria a primeira vez que tal pensamento cruzava minha mente, mas temia que ela sempre me encontraria. E se não encontrasse, duvidava de minha capacidade de sobrevivência independente. Tão profundo era o dano psicológico infligido por aquela mulher. Tinha certeza absoluta de sua fúria iminente e das consequências terríveis que me aguardavam. Subitamente, ouvi a porta principal sendo aberta, indicando a partida dos convidados. Não consegui relaxar, pois ela permaneceu. Escutei suas despedidas cordiais na entrada e meu coração quase paralisou ao identificar seus passos pesados e carregados de ira subindo as escadas. Inevitavelmente recordei que a última vez que alguém suspeitou de maus tratos resultou em 2 costelas quebradas e um pulso fraturado. Já tinha 19 anos, teoricamente idade suficiente para emancipar-me daquela situação. Mas o medo me imobilizava completamente. Mamãe irrompeu no quarto, fechando a porta violentamente atrás de si. Sua fúria era evidente e o pânico crescia dentro de mim. Aproximou-se alguns passos, respiração ofegante, olhos injetados como uma fera prestes a atacar. Naquele momento crucial, desespero e terror absoluto dominaram minha consciência. Examinei freneticamente o ambiente buscando escape, mas a janela representava minha única alternativa. Uma queda de aproximadamente 6 ou 7 metros, que provavelmente resultaria em fraturas. Porém, nada me aterrorizava mais que enfrentar sua ira descontrolada. Numa tentativa desesperada, posicionei minhas pernas no parapeito, agarrei a calha externa e lancei-me ao vazio. Atingi o gramado com impacto considerável, emitindo um gemido involuntário. Ao erguer-me e olhar adiante, fiquei petrificado. Exatamente à minha frente encontrava-se aquele mesmo homem, amigo de mamãe, parado diante de seu veículo como se aguardasse ali propositalmente. Gesticulou, convidando-me a entrar no automóvel. Naquele instante, confusão e medo intensificaram-se. Compreendia que aceitar seu convite significaria um ponto sem retorno. Permaneci imóvel por breves segundos, indeciso, mas o pavor que sentia por mamãe era tão avassalador que, contrariando qualquer resistência racional, meus pés me conduziram diretamente ao veículo. Entrei apressadamente, mas ao direcionar meu olhar para a residência, visualizei o semblante furioso de mamãe postada à entrada. Comecei a soluçar incontrolavelmente, suplicando ao homem que partíssemos imediatamente. Contrariando meus apelos, tentou acalmar-me com um sorriso tênue, assegurando que tudo estaria bem. Eu sabia que nada estava bem. Ele desconhecia completamente o potencial violento daquela mulher. Implorei novamente que ligasse o motor e nos afastássemos dali com máxima urgência, mas inexplicavelmente ele aproximou-se dela, adotando postura amigável, explicando que retornara por ter esquecido algo durante sua saída. Naquele instante crítico, percebi que as mãos de mamãe ocultavam-se às suas costas, e todos os sinais de alerta dispararam em minha mente. Com o coração acelerado, preparei-me para gritar advertindo-o sobre o perigo iminente, mas antes que pudesse emitir qualquer som,
Mamãe avançou subitamente contra ele, cravando um utensílio cortante em sua garganta. Aquele momento permanece gravado em minha memória como uma sequência em câmera lenta. Observando-o desabar, pressionando desesperadamente o ferimento com ambas as mãos, enquanto o sangue jorrava abundantemente. Meu grito foi tão intenso que provocou dor em minha própria garganta, mas reconhecia a inutilidade de qualquer intervenção. Abandonei o veículo e corri desesperadamente até ser encontrado por transeuntes que me conduziram a uma unidade hospitalar. Durante minha recuperação, informaram-me sobre a detenção de mamãe e minha necessária participação como testemunha no processo judicial. Tal perspectiva intensificou meu estado de ansiedade. Porém, ao descobrir que sua vítima não sobrevivera, compreendi a importância crucial de reunir coragem e cumprir aquele dever cívico. E assim procedi. Seu olhar carregado de ódio foi a derradeira imagem que registrei enquanto autoridades policiais a escoltavam para fora do recinto. Recebeu sentença de reclusão perpétua. A propriedade agora me pertencia legalmente, mas isso representava detalhe insignificante comparado à minha recém-adquirida liberdade. Devo admitir que o processo terapêutico exigiu considerável tempo até que conseguisse verbalizar essas experiências sem desmoronar emocionalmente. As cicatrizes psicológicas daqueles anos de abuso persistem até hoje. Frequentemente, sou acometido por ondas de pânico quando cometo algum erro ou falha, como se ainda habitasse aquela prisão mental onde ela mantinha absoluto controle. A jornada é árdua, mas persisto no processo de recuperação. O fundamental é que ela finalmente foi removida definitivamente de minha existência. Meu primeiro encontro com Henrique ocorreu há alguns anos. Tratava-se de um homem fascinante, beirando os 40 anos de idade, emanando aquela aura característica de um advogado bem-sucedido que invariavelmente lhe conferia um aspecto enigmático. Na realidade, foi precisamente uma proposta profissional em seu escritório jurídico que nos aproximou inicialmente. Conquistei a posição de sua assistente executiva, e embora sempre tenha me considerado uma pessoa que evita escrupulosamente misturar relacionamentos profissionais e pessoais, reconhecendo tal combinação como potencialmente desastrosa, a atração entre nós revelou-se simplesmente irresistível. Em pouco tempo, iniciamos um relacionamento amoroso velado, experimentando aquela emocionante descarga de adrenalina própria dos envolvimentos clandestinos. Apesar de continuar exercendo minhas funções secretariais, nossa relação íntima jamais comprometeu nossa conduta profissional. Henrique mantinha suas exigências laborais e eu executava minhas responsabilidades com absoluta competência. Ambos dominávamos a arte de compartimentalizar eficientemente as esferas pessoal e profissional. Ou pelo menos era isso que eu ingenuamente acreditava. Transcorridos alguns meses, Henrique propôs que compartilhássemos uma residência. A perspectiva era indubitavelmente entusiasmante. Porém, existia um obstáculo significativo: minha mãe. Em consequência de um trágico acidente automobilístico ocorrido quando eu contava apenas 20 anos, ela encontrava-se permanentemente limitada a uma cadeira de rodas. Adicionalmente, sofrera lesões cerebrais que comprometeram suas capacidades cognitivas. Embora mantivesse funções vitais básicas, mentalmente regredira ao estágio infantil, tornando-se completamente dependente de meus cuidados. Apresentei Henrique à minha progenitora, convidando-o para nossa residência. Inicialmente, tudo transcorreu razoavelmente bem. Ele manteve-se ligeiramente reservado, porém cordial. Entretanto, à medida que suas visitas tornaram-se mais frequentes, a hostilidade materna intensificou-se progressivamente. Homem malvado, não gosto de você. O malvado quer levar minha filha embora. Vá embora! Ela repetia incessantemente,
com aquela entonação infantilizada que dilacerava meu coração. Henrique, demonstrando notável compreensão, frequentemente me tranquilizava. Não há necessidade de precipitação. Podemos postergar nossa coabitação. A situação atual é perfeitamente administrável. Concordei externamente, porém intimamente reconhecia a insustentabilidade daquela circunstância. Certa noite, após uma das crises maternas particularmente intensas, Henrique apresentou uma proposta. Poderíamos contratar profissionais especializados para assistência à sua mãe. Disponho de recursos financeiros suficientes para isso. Prosseguiu descrevendo detalhadamente as qualificações desses especialistas, habituados ao manejo de pacientes idosos e debilitados. Existem profissionais excepcionalmente capacitados, inclusive sob perspectivas psicológica, emocional e humanística. Estão familiarizados com os mais diversos perfis comportamentais, considerando que pessoas idosas ou enfermas frequentemente apresentam complexidades comportamentais significativas. Experimentam depressão, sensação de abandono e, naturalmente, temor da morte. Realmente parece uma alternativa viável, concordei pensativamente. Minha mãe não é propriamente idosa, apenas 58 anos, e desejo genuinamente vivenciar minha própria existência plenamente. Reconheço o aparente egoísmo dessa declaração, porém não pretendo assumir permanentemente o papel de enfermeira, situação prejudicial para ambas. Confessei que o sentimento de culpa me oprimia intensamente. Henrique ofereceu-me completa reasseguração. Concordo integralmente, Carolina. Inicialmente, ela certamente resistirá à presença de estranhos em sua rotina diária, porém gradualmente adaptar-se-á. Contudo, considero prudente aguardar aproximadamente 1 ano antes de implementarmos essa transição. Talvez 10 meses sejam suficientes? Sugeri com expressão travessa. 10 meses serão, confirmou Henrique, selando nosso acordo com um beijo afetuoso. Assim, estabelecemos nosso planejamento. Henrique continuou visitando-me esporadicamente, ocasionalmente pernoitando em nossa residência. Entretanto, tal arranjo tornou-se progressivamente impraticável quando minha mãe começou a vociferar de seu quarto durante a noite. Quero esse homem perverso fora da minha casa. Sei perfeitamente que ele está aí com você, Carolina. Você não me ama mais. Sou sua mãe. Você é uma filha ingrata. Está me traindo. Seus gritos prosseguiam ininterruptamente até exaurir completamente minha tolerância. Consequentemente, determinei-me a transferir-me para a residência de Henrique antes do prazo originalmente estipulado, convencida da impossibilidade de aceitação materna. Nossa rotina doméstica havia se deteriorado significativamente, transformando a atmosfera residencial em algo praticamente insuportável. Conforme planejamento prévio, Henrique contratou 2 profissionais de enfermagem experientes para assistência à minha mãe. Estabeleceram um sistema de revezamento garantindo supervisão constante, naturalmente contemplando suas folgas semanais regulamentares. Nas eventualidades excepcionais em que ambas estivessem simultaneamente indisponíveis, férias ou determinados feriados, Henrique e eu assumiríamos a responsabilidade pelos cuidados maternos, ou mais precisamente, eu o faria. A realidade incontestável era que eu jamais desejei abandonar minha mãe. Meu amor por ela persistia inabalável, não obstante as dificuldades inerentes à situação. Empenhava-me sinceramente em compreender suas circunstâncias, questionando-me, contudo, sobre minha capacidade de sustentar indefinidamente essa divisão entre 2 universos distintos. Como antecipamos inicialmente, minha mãe demonstrou considerável hostilidade ao novo arranjo. Entretanto, minhas visitas regulares semanais gradualmente facilitaram sua adaptação às enfermeiras, proporcionando-lhe satisfação e, consequentemente, tranquilizando-me igualmente. Finalmente pude desfrutar plenamente minha vida ao lado de Henrique, livre de culpabilidade opressiva.
Compartilhamos jantares, sessões cinematográficas, escapadas de fim de semana, uma existência genuinamente normalizada. Entretanto, quão duradoura seria aquela serenidade? Inevitavelmente, surgiu uma circunstância em que nenhuma das enfermeiras poderia permanecer com minha mãe, exigindo minha presença. Prefiro permanecer aqui. Sua mãe certamente não apreciará minha presença, observou Henrique, posicionamento com o qual concordei prontamente, considerando a brevidade daquela situação. Apenas alguns dias. Após a primeira noite em minha antiga residência, tentei contatar Henrique telefonicamente pela manhã, sem sucesso. Persisti em minhas tentativas durante todo o dia, porém, infrutíferamente. Profundamente preocupada, dirigi-me à sua residência, ignorando os protestos maternos. Constatei sua ausência, permanecendo seu telefone inacessível. A propriedade encontrava-se em perfeita ordem, aparentemente inalterada. Contudo, experimentei uma sensação visceral perturbadora, um pressentimento ominoso. Consequentemente, com o coração partido e dominada pelo temor, procurei assistência policial. Transcorreu uma semana completa e meu companheiro permanecia desaparecido. Oficialmente registrado como pessoa desaparecida, retornei à coabitação materna, considerando minha impossibilidade legal de permanecer na propriedade de Henrique e minha incapacidade financeira para a manutenção das enfermeiras, resultando em sua dispensa. Minha adorada Carolina, você me ama novamente. Estou extremamente feliz com seu retorno, exclamou minha mãe com aquele sorriso infantil que provocou um calafrio instintivo. Senti-me absolutamente miserável, novamente aprisionada naquela gaiola dourada. Entretanto, brevemente receberia informações concernentes a Henrique que transformariam irrevogavelmente minha existência. Alguns meses posteriormente, autoridades policiais compareceram à nossa residência. Bom dia, oficiais. Dispõem de alguma informação sobre Henrique? Indaguei imediatamente, agarrando-me desesperadamente à derradeira esperança. Um deles respondeu: Senhora, efetivamente dispomos de informações, lamentavelmente desfavoráveis. Na realidade, comparecemos para efetuar a detenção de sua mãe, suspeita de ter orquestrado o homicídio de Henrique Mendonça. Permaneci momentaneamente emudecida, incapaz de articular qualquer vocábulo. Meu sangue pareceu congelar instantaneamente, provocando uma sensação de arrepio ao longo de minha coluna vertebral. Quais evidências fundamentam tal acusação? Questionei com voz trêmula. O oficial respondeu: Aparentemente todos os indícios convergem nessa direção, embora ela não tenha agido isoladamente. Detivemos uma das enfermeiras e prosseguimos na busca pela outra. Os policiais adentraram a residência para efetuar a prisão materna, que não ofereceu qualquer resistência, mantendo uma expressão perturbadoramente serena. Encontrava-me tão profundamente impactada que permaneci paralisada, incapaz de determinar curso de ação ou verbalização apropriados. Como tal atrocidade poderia concretizar-se? Progressivamente, descobri a sequência dos acontecimentos. Aparentemente, minha mãe dispunha de consideráveis recursos financeiros, fato completamente desconhecido para mim, provenientes do seguro de vida de meu falecido pai. Contudo, o aspecto verdadeiramente perturbador residia na revelação de que ela simulara deliberadamente sua deficiência cognitiva durante anos, objetivando manter-me sob seu controle absoluto, impedindo qualquer possibilidade de afastamento. Utilizou seus recursos para subornar as enfermeiras, induzindo-as a eliminar Henrique e ocultar seu corpo. Evidentemente, minha felicidade representava uma ameaça intolerável para ela. Entretanto, as executoras careciam de profissionalismo suficiente, demonstrando-se incapazes de encobrir adequadamente o homicídio, inadvertidamente deixando vestígios incriminadores, erro que culminou em sua identificação.
Atualmente, encontro-me oficialmente livre da influência materna, embora tal liberdade tenha exigido um preço exorbitante. Jamais a visitarei durante sua reclusão penitenciária. Como poderia? A mera contemplação dessa possibilidade provoca-me náuseas intensas. Sua fisionomia, máscara de uma idosa aparentemente doce, ocultando uma mentalidade calculista, cruel e fundamentalmente egocêntrica, permanecerá eternamente presente em meus pesadelos. Perdi Henrique, meu parceiro, confidente, meu futuro, arrebatado precisamente pela mesma entidade que me concedeu vida. Talvez, eventualmente, consiga transformar ódio em compaixão, ressentimento em perdão, temor em coragem. Possivelmente, algum dia conseguirei contemplar, retrospectivamente, sem experimentar a sensação de afogamento em um oceano de lágrimas, mas com a sabedoria característica de alguém que sobreviveu ao impensável. Eu era tão pequeno naquela época que as memórias parecem fragmentos de um sonho desbotado, embora os recortes amarelados de periódicos e os documentários comoventes confirmem a veracidade dos eventos. Numa tarde de domingo banhada pelo sol radiante, meus progenitores me conduziram ao parque municipal, esperançosos de que eu pudesse canalizar a vitalidade inesgotável característica dos meus 5 anos de existência. Não consigo precisar se transcorreram minutos ou horas, mas recordo-me nitidamente do momento em que me vi desorientado em meio a uma multidão de crianças eufóricas e adultos apreensivos, até que uma desconhecida, com traços vagamente familiares, aproximou-se de mim. Seus cabelos dourados e íris azuladas sugeriam um parentesco distante. Ela pronunciou meu nome em voz alta e instintivamente busquei ao redor outros meninos que pudessem compartilhar minha designação, mas ninguém respondeu. Quando ela repetiu o chamado, apontei para mim mesmo em dúvida, ao que ela confirmou com um sorriso excessivamente amplo, quase artificial. Aproximei-me dela com toda a ingenuidade própria de uma criança de 5 anos e indaguei sobre suas intenções. Perdoe-me se o assustei, pequeno, mas sua mãe enfrentou uma situação urgente e solicitou que eu o encontrasse para conduzi-lo até ela, explicou a mulher, abaixando-se para ficar à minha altura. Sou uma amiga próxima dela. Chamo-me Deanna. Não reconheci aquela pessoa, mas sua persistência e o tom urgente em sua voz me persuadiram. Presumi que ela compartilhava a aflição que minha mãe certamente experimentava do outro lado da área recreativa ao perceber minha ausência. Ela segurou minha mão com firmeza e me guiou até um automóvel escuro, possivelmente negro ou azul marinho. Não tenho absoluta certeza agora, mas ao adentrar o veículo, recebi alguns biscoitos que capturaram minha atenção o suficiente para que eu ignorasse o ambiente ao meu redor. Diana acionou o aparelho radiofônico para preencher o silêncio, e quando finalmente desviei o olhar do pacote de guloseimas, observei as árvores passando velozmente enquanto percorríamos vias desconhecidas, inicialmente pavimentadas e posteriormente estradas rurais. Naquele instante, meu raciocínio infantil presumiu que estávamos utilizando um caminho alternativo para nossa residência. Portanto, nada parecia anormal até alcançarmos o primeiro posto de abastecimento. Nunca havia estado naquele estabelecimento anteriormente, mas Diana garantiu que logo estaríamos em casa. Observei-a enquanto se dirigia à loja de conveniência, porém foi interceptada por uma senhora idosa. A mulher mais velha a fitou intensamente e apontou em minha direção repetidas vezes antes que Diana a afastasse bruscamente e retornasse apressadamente ao veículo. "Alguém chame as autoridades!" Pude ouvir a mulher clamar, mas os sons subsequentes foram abafados quando Diana entrou no automóvel. Fechou a porta com força e arrancou em velocidade alarmante. "O que está acontecendo?" Questionei, sentindo as lágrimas começarem a brotar enquanto o pavor se apoderava de mim.
Quem era aquela senhora? Não se preocupe, ela respondeu, mas eu percebia claramente o desespero em sua voz. A segunda mamãe tem tudo sob controle, afirmou. E nesse momento, meu temor intensificou-se exponencialmente. Segunda mamãe, o que aquilo significava? Onde estava minha verdadeira mãe? Por que não completávamos nossa jornada para casa? Eu verdadeiramente não compreendia a situação, mas meu instinto sinalizava que algo estava profundamente errado. Então comecei a chorar e gritar, exigindo ver minha mãe. Diana voltou-se para mim com expressão severa e ordenou que me calasse. Em seguida, pressionou o acelerador com vigor e o motor rugiu cada vez mais intensamente. Os pneus chiaram quando ela executou curvas bruscas, ignorando todos os semáforos vermelhos. Meu coração palpitava aceleradamente enquanto lágrimas silenciosas escorriam por minha face. Algumas obscenidades escaparam dos lábios de Diana enquanto o veículo desacelerava e adentrávamos outro posto de combustível. A mulher examinou atentamente os arredores antes de utilizar o espelho retrovisor para ajustar seus cabelos. Então piscou para mim com falsa afabilidade. Desta vez, éramos o único automóvel no estabelecimento, sem nenhum transeunte visível. Ela retornou da loja e iniciou o abastecimento, assobiando distraidamente. Inesperadamente, outro veículo estacionou na bomba adjacente. Um homem desceu e começou a abastecer seu automóvel. Ele e Diana trocaram olhares e ela não conseguiu conter um sorriso exageradamente amplo. Em determinado momento, o homem notou minha presença no banco traseiro e instantaneamente sua expressão transformou-se em uma máscara de preocupação. Ele aproximou-se do nosso veículo e inquiriu: "Senhora, este menino no banco traseiro é seu filho?" "Evidentemente", ela respondeu, visivelmente ansiosa e desconfortável, gesticulando para que ele se afastasse. "O problema é que foi divulgada a notícia de uma criança desaparecida, e este garotinho assemelha-se consideravelmente à fotografia divulgada. O veículo corresponde à descrição fornecida, assim como a idade da criança", explicou o homem, esforçando-se para me visualizar melhor. "Isso é absurdo", retrucou Diana, enquanto o homem avançava mais um passo em direção ao automóvel. "Pequeno, qual é seu nome?" O homem indagou em voz elevada, dirigindo-se a mim. Diana lançou-me um olhar intimidador, balançando sutilmente a cabeça em sinal de advertência. "Thomas, meu nome é Thomas", exclamei, com o rosto banhado em lágrimas. Naquele instante, o homem reagiu aproximando-se da porta do lado do passageiro onde eu estava posicionado. Mas Diana também se movimentou rapidamente, abrindo sua porta e retirando algo do compartimento lateral. O brilho prateado de um instrumento contundente refletiu a luz solar, quando ela o ergueu e, embora eu tenha tentado alertar o homem, quando ele percebeu o perigo, já era demasiado tarde. Comecei a gritar desesperadamente ao ouvir o impacto e visualizar o corpo do homem atingindo o solo. Em seguida, Diana saltou para o assento do motorista e os pneus derraparam quando ela partiu abruptamente, arrastando consigo a mangueira da bomba de combustível. Conduziu freneticamente pela estrada, zigue-zagueando perigosamente até alcançar um trecho retilíneo. Ela chorava copiosamente durante todo o percurso, mas um lampejo de luzes vermelhas e azuis nos espelhos retrovisores me reconectou à realidade. Quando os avistei, posicionei minha cabeça para fora da janela traseira e observei diversos veículos se aproximando velozmente, com luzes intermitentes sobre seus tetos. "Não se preocupe com eles", declarou Diana enquanto o automóvel oscilava ao longo da via. "Eles não nos perturbarão. A segunda mamãe tem tudo sob controle", repetiu, sua voz agitada enquanto verificava freneticamente o espelho retrovisor. Subitamente, um impacto violento me fez gritar e abaixar instintivamente. O veículo derrapou e girou lateralmente antes de imobilizar-se completamente. Imediatamente, automóveis com luzes piscantes nos cercaram,
e eu podia ouvir a respiração ofegante de Diana no banco dianteiro antes de perceber um clique metálico. Mantenha-se abaixado, querido. Ela sussurrou com voz trêmula. Não permitirei que o afastem de mim, vociferou. A porta do veículo foi aberta bruscamente e, após algumas inspirações profundas, Diana saiu. Detonações estrondosas reverberaram dentro e ao redor do automóvel, abafando quaisquer outros sons. Meus gritos mesclaram-se à cacofonia de ruídos ensurdecedores, e o caos foi tão intenso que não me recordo quando cessaram meus brados, apenas que minha porta foi aberta e um agente policial surgiu do outro lado. O homem me retirou rapidamente do veículo e me conduziu apressadamente em direção a um grupo de outros policiais. Mas entre todos os presentes, meu coração transbordou ao visualizar o semblante familiar da minha verdadeira mãe. Sem hesitar por um segundo sequer, corri para seus braços e agarrei-me a ela como um náufrago a um salva-vidas. Experimentei uma felicidade e alívio indescritíveis ao reencontrá-la, mas em determinado momento lancei um olhar ao redor. Foi apenas por um instante fugaz, mas a visão horripilante de Diana estendida sobre o asfalto, em meio a uma poça carmesim, fez-me desviar imediatamente o olhar, numa tentativa desesperada de apagar aquela imagem da minha memória. Contudo, ela permanece indelevelmente gravada em minha mente até os dias atuais. Perdoe-me, minha mãe murmurou, abraçando-me com tanta intensidade que temi que meu peito fosse implodir. Em um momento você estava presente e no seguinte havia desaparecido. Jamais obtive muitas informações sobre aquela mulher, nem demonstrei interesse em aprofundar-me no assunto. Mas o que descobri posteriormente foi que ela havia perdido seu próprio filho alguns meses antes de tentar transformar-me em seu substituto. Também soube que possuíamos um vínculo consanguíneo distante, sendo ela uma prima afastada da minha mãe. Felizmente, meus pais agiram com presteza e as autoridades divulgaram amplamente a notícia para que outros pudessem me identificar. Desconheço qual seria meu destino final planejado por ela, mas sinto-me profundamente aliviado por seus planos terem sido frustrados. É praticamente impossível expressar adequadamente a magnitude da gratidão que sinto por ter sido resgatado oportunamente e libertado das garras daquela segunda mãe. Desde o primeiro instante em que avistei Nicolau na biblioteca universitária, uma certeza inexplicável se instalou em meu íntimo. Ele representava o amor predestinado da minha existência. Cursando nutrição, ele exibia uma beleza extraordinária. E à medida que nossa convivência se aprofundava, sentia-me cada vez mais magnetizada por sua presença. Sua perfeição beirava o sobrenatural, provocando ocasionalmente em mim sentimentos de inadequação, pois Nicolau parecia imune às inseguranças que me atormentavam cotidianamente. Sua aparência impecável, disposição constantemente alegre e talentos múltiplos compunham um ser aparentemente sem falhas. Aproximadamente 6 meses após o início de nosso relacionamento e 3 meses de coabitação, ele sugeriu que eu conhecesse sua família em sua comunidade natal. Tendo perdido o pai e não possuindo irmãos, sua referência familiar restringia-se exclusivamente à sua mãe, Teresa. A proximidade entre eles era evidente, manifestando-se através de comunicações telefônicas que ocorriam no mínimo 3 vezes semanalmente. Embora jamais participasse diretamente dessas conversas, captava fragmentos suficientes para perceber o teor tipicamente maternal de suas indagações. Está se alimentando adequadamente? Como progride seu trabalho? Suas notas acadêmicas estão satisfatórias? Questionamentos dessa natureza permeavam seus diálogos. Consequentemente, quando recebi o convite para acompanhá-lo, aceitei sem hesitação. A localidade onde residia sua progenitora distava aproximadamente 2 horas da universidade,
Porém, aparentava pertencer a uma realidade completamente distinta. Nossa instituição acadêmica situava-se em um centro urbano relativamente desenvolvido, contrastando drasticamente com a comunidade natal de Nicolau. Um ambiente tão rural e isolado quanto se possa conceber. Ele nos conduziu a uma residência campestre antiga e deteriorada, isolada na paisagem desolada, local onde transcorrera sua infância. Ao estacionarmos o veículo, ele voltou-se em minha direção com expressão subitamente grave. Tenho certeza que sentirás grande afinidade com minha mãe. Vocês compartilham muitas similaridades, declarou. Interpretei aquela observação como um gesto de gentileza, suspirando aliviada enquanto respondia: que maravilha, isso me tranquiliza imensamente. Por um instante, imaginei que seria alertada sobre algum aspecto intimidador. Ele arqueou uma sobrancelha, replicando: não existe absolutamente nada assustador relacionado à minha mãe. Nesse exato momento, Teresa já havia emergido pela entrada principal para recepcionar-nos. Tratava-se de uma senhora de estatura reduzida e compleição robusta, emanando uma aura maternal acolhedora. Desembarquei imediatamente para cumprimentá-la, evidentemente empenhada em conquistar a simpatia da potencial sogra. Sou Mariana. É um imenso prazer conhecê-la, declarei cordialmente. Ela me envolveu num abraço caloroso e expansivo, exclamando: oh, por favor, dirija-se a mim como mãe. Aquela solicitação provocou certo desconforto. Eu raramente utilizava tal tratamento, mesmo com minha progenitora biológica. Contudo, interpretei como uma demonstração de receptividade. Compreendo, Teresa, respondi educadamente. Ela segurou minha mão, guiando-me em direção à residência campestre. Ah, teremos momentos deliciosos conhecendo-nos mutuamente, afirmou com entusiasmo quase infantil. Nicolau transportou nossa bagagem para o interior, enquanto Teresa apresentava-me os ambientes da casa, que exibia uma atmosfera rústica e aconchegante, reminiscente de cenários cinematográficos sentimentais. Transcorrido algum tempo, ela percebeu nossa necessidade de privacidade momentânea, retirando-se para a cozinha a fim de preparar o jantar. Nicolau e eu permanecemos em seu quarto infantil, onde ele exibiu orgulhosamente seus troféus e cartazes preservados. Aquela experiência revelou-se verdadeiramente encantadora. Aproximadamente 1 hora depois, Teresa anunciou que o jantar estava servido, e Nicolau dirigiu-me um olhar significativo. Minha mãe demonstra extremo zelo com suas refeições, desejando proporcionar plena satisfação aos comensais. Portanto, não podemos nos atrasar. Assenti compreensivamente, reconhecendo a importância daquele ritual para ele, e juntos descemos em direção à sala de refeições. Ao adentrar o ambiente, fui surpreendida pela abundância gastronômica. A mesa encontrava-se repleta de iguarias em quantidade suficiente para alimentar uma família numerosa de pelo menos 10 integrantes. Mãe, você realmente superou todas as expectativas, comentou Nicolau admirado. Teresa sorriu satisfeita, respondendo: apenas desejo causar uma impressão favorável. Em seguida, iniciou detalhada descrição de cada prato, elucidando meticulosamente seus ingredientes. Foi nesse momento que constatei, com crescente apreensão, que todas as preparações continham componentes cárneos. O purê de batatas incorporava fragmentos de bacon, a lasanha apresentava carne bovina moída, até mesmo o pão de milho continha pedaços suínos. Meu entusiasmo esvaeceu instantaneamente. Sendo vegetariana convicta, presumia que Nicolau havia comunicado essa informação essencial à sua genitora. Teresa serviu generosas porções em meu prato, incentivando: alimente-se, querida. Preparei especialmente para você. Mãe, interveio Nicolau, hesitante. Mariana segue uma dieta vegetariana, conforme mencionei anteriormente. Ela dirigiu-lhe um olhar impassível, respondendo com desconcertante naturalidade:
Sim, estou perfeitamente ciente disso, querido. Encontrei-me num dilema desconcertante, manipulando a comida com o garfo sem efetivamente consumi-la. Sentia-me regredida à infância, relutante em ofender Teresa, porém fisicamente incapaz de ingerir qualquer porção. Minha abstinência prolongada de proteínas animais havia condicionado meu organismo de tal forma que sua ingestão provocaria provavelmente reações adversas. Ela manteve seu olhar fixo em mim durante período considerável, até que finalmente vocalizei: "Lamento profundamente, Teresa." Ela interrompeu-me prontamente, corrigindo: "Mãe, refira-se a mim como mãe, não se esqueça." Experimentei desconforto imediato, porém, forcei-me a acatar sua exigência. "Perdoe-me, mãe, mas abstenho-me de consumir carne. Tal ingestão provocaria indisposição física." "Não se preocupe", declarou Teresa, erguendo-se e circundando vagarosamente a mesa, até posicionar-se ao meu lado. "Providenciarei assistência." Momentaneamente confusa quanto às suas intenções, fui surpreendida quando ela agarrou bruscamente minha nuca, pressionando meu rosto violentamente contra o prato. Molho e fragmentos alimentares dispersaram-se enquanto ela exercia tamanha pressão que minha respiração tornou-se impossibilitada. Percebia vagamente os protestos vocais de Nicolau dirigidos à sua progenitora, porém ela mantinha-se irredutível. Completamente aturdida pela situação inverossímil, consegui apenas deslizar gradualmente da cadeira, escapando finalmente de seu alcance. Permaneci paralisada pelo choque, com gordura e partículas alimentares escorrendo por minha face, enquanto jatos de molho emanavam de minhas narinas durante meus esforços para recuperar a respiração normal. Encontrava-me perigosamente próxima de uma reação emética. Nicolau contemplava-me com expressão atônita. "Permita-me auxiliá-la com sua higienização", ofereceu, voltando-se subsequentemente para sua mãe. "Mãe, posso ser dispensado?" "Absolutamente não", respondeu ela severamente, exibindo expressão colérica. "Compreendido", concordou ele submissamente, retornando ao seu assento. Completamente estarrecida, iniciei meu deslocamento em direção às instalações sanitárias, mentalmente formulando estratégias para abandonar aquela residência habitada por indivíduos evidentemente perturbados o mais rapidamente possível. Entretanto, desconhecia tanto o método quanto a localização exata quando Teresa vociferou em minha direção: "Você igualmente não possui autorização para retirar-se." O molho continuava gotejando sobre minhas vestimentas, intensificando minha necessidade urgente de higienização. "Posso ausentar-me momentaneamente?" murmurei, adaptando-me estrategicamente àquela dinâmica disfuncional, reconhecendo que aquela senhora mentalmente desequilibrada exercia controle absoluto sobre seu filho pusilânime, colocando-me consequentemente à sua mercê. Ela ponderou brevemente, fixando-me com um olhar ameaçador, finalmente concedendo: "Afirmativo, porém, evite qualquer desordem adicional." Assenti silenciosamente, dirigindo-me às instalações sanitárias para proceder com minha limpeza. Após o término da refeição, Nicolau conduziu-me à varanda, proporcionando privacidade para nossa conversação. "Nicolau", iniciei enfaticamente, "precisamos partir imediatamente. Sua mãe apresenta evidentes distúrbios psicológicos." Ele retribuiu meu olhar, como se eu fosse a parte irracional daquela equação. "A que exatamente você se refere?" "Ela me agrediu fisicamente durante o jantar." "Não ocorreu agressão", contestou ele. "Ela simplesmente demonstra extremo rigor quanto à etiqueta alimentar." Permaneci silenciosa, completamente estupefata diante de tal distorção da realidade. "Desejo apenas retornar à nossa residência", declarei finalmente. Ele negou com um movimento de cabeça. "Partiremos pela manhã, porém desejo primeiramente assegurar que você e minha mãe possam reconciliar-se." "Concordo."
respondi resignadamente, consciente da ausência de alternativas viáveis naquele momento. Não obstante, evitei deliberadamente qualquer contato adicional com Teresa durante o período noturno restante. Nicolau manteve prolongada conversação com ela, enquanto eu permaneci isolada em seu dormitório. Adormeci antes de seu retorno. Porém, durante a madrugada, despertei abruptamente ao sentir uma substância fria e viscosa tocando meus lábios. Meus olhos se abriram instantaneamente, revelando Teresa inclinada sobre mim. Minhas narinas foram invadidas pelo odor característico de gordura animal, compreendendo, horrorizada, que aquela mulher havia invadido sorrateiramente o quarto e tentava introduzir molho em minha cavidade oral. Cuspi reflexivamente, projetando o líquido diretamente em sua face. "Que absurdo está cometendo!" exclamei indignada. "Lanche noturno!" respondeu ela com naturalidade perturbadora. Voltei-me imediatamente para Nicolau, que permanecia adormecido durante todo o incidente, sacudindo-o energicamente para despertá-lo. "Nicolau! Nicolau!" clamei desesperadamente. Ele despertou lentamente, observando o molho que escorria pelo meu queixo, evidência incontestável do ocorrido. Contudo, dirigiu-me um olhar direto, colocando sua mão reconfortante sobre meu ombro, e declarou: "Não há motivo para preocupação. Permita que ela lhe ofereça algum alimento. Posteriormente poderá retornar ao sono. Mamãe invariavelmente sabe o que é melhor." Finalmente, minha tolerância atingiu seu limite. Dolorosamente, reconheci que aquele indivíduo apresentava desequilíbrio psicológico comparável ao de sua progenitora. Utilizei o lençol para limpar meu rosto, afastei Teresa bruscamente e precipitei-me para fora do dormitório. As chaves do automóvel de Nicolau encontravam-se sobre o móvel adjacente à porta principal, permitindo minha fuga imediata. Sem trocar minhas vestimentas ou mesmo calçar sapatos apropriados, adentrei o veículo e conduzi determinadamente de volta à cidade. Nicolau tentou estabelecer contato telefônico repetidamente desde então, porém recusei-me a atender suas chamadas. Encerrei definitivamente nosso relacionamento após aquele episódio e, embora ele insistisse persistentemente na reconciliação, minha resposta permaneceu invariavelmente negativa. Cada reminiscência relacionada a ele e sua progenitora psicologicamente perturbada evoca sensorialmente o sabor repugnante daquele molho em minha cavidade oral. Espero fervorosamente jamais reencontrar qualquer um deles durante o restante da minha vida. Atualmente, com 30 anos de idade, gosto de acreditar que minha existência segue um curso relativamente organizado. Jamais permiti que adversidades definissem minha essência ou me conduzissem por caminhos prejudiciais. Desempenho a função de operadora financeira em uma instituição bancária há mais de 7 anos. Certamente não representa a carreira dos meus sonhos infantis. Sempre aspirei tornar-me astronauta, bombeira ou exercer alguma profissão repleta de adrenalina. Contudo, com o aumento progressivo das obrigações cotidianas, a necessidade de estabilidade profissional tornou-se imperativa. Foi precisamente nesse contexto que me vi participando da primeira entrevista profissional. Naquela época, enfrentava consideráveis dificuldades econômicas e necessitava urgentemente estabelecer um rumo definido para minha trajetória. Ansiava por estrutura e previsibilidade. Um conhecido mencionou uma posição disponível na instituição onde trabalhava, e em uma sucessão natural de eventos, encontrei-me sentada diante do administrador bancário. Ele percebeu instantaneamente que eu carregava algum fardo emocional significativo, porém, respeitando os limites da privacidade, absteve-se de questionamentos. Considerou-me perfeitamente adequada para a função e, assim, obtive o emprego. O fardo ao qual me refiro relaciona-se a um episódio traumático da minha infância.
Algo verdadeiramente aterrador que permanecerá indelevelmente gravado em minha memória até meu último suspiro e que, independentemente da minha vontade, repercute em diversos aspectos da minha existência. Permitam-me retroceder cronologicamente e compartilhar essa experiência. Tentarei narrar a partir da perspectiva de minha versão pré-adolescente, quando esse pesadelo se materializou. Despertei e contemplei o teto por alguns instantes. As aves trinavam intensamente naquela alvorada e o sol brilhava com vigor. Contudo, sentia-me completamente desmotivada para abandonar o leito. Um zumbido emanava do dispositivo despertador, ainda programado para as 6h30, horário em que normalmente deveria preparar-me para as atividades escolares. Experimentava uma sensação de profunda irritação naquela manhã, superando significativamente episódios anteriores. Por que esse alarme insiste em tocar? Presumo que mamãe deveria ter desativado essa função, murmurei enquanto o zumbido persistente reverberava em minha mente. Finalmente, ergui-me e interrompi o sinal sonoro, considerando aquela situação absolutamente inaceitável. Evidentemente, não desejava ser despertada prematuramente no primeiro dia do recesso estival, e uma vez desperta, o retorno ao sono tornava-se improvável. Ao menos, poderei dedicar mais tempo às atividades lúdicas hoje, refleti, buscando vislumbrar aspectos positivos, embora um pensamento tenha obscurecido momentaneamente meu entusiasmo. Todos os demais residentes provavelmente permaneceriam adormecidos naquele horário. Meus amigos possivelmente não despertariam por algumas horas. Portanto, minha única alternativa consistia em entreter-me com jogos eletrônicos enquanto aguardava que estivessem dispostos a sair. Com extrema relutância, dirigi-me ao banheiro e realizei a higiene bucal enquanto observava minha imagem refletida, notando particularmente meus cabelos desalinhados. Em seguida, decidi descer para a primeira refeição do dia. Por que despertou tão cedo? Indagou minha mãe, surpreendendo-me com sua presença naquele horário. O alarme disparou e não foi desativado. Respondi com expressão contrariada. Ela sorriu afetuosamente e aproximou-se para um abraço. Perdoe-me, querida. Por que não retorna ao leito? Sugeriu. Mas expliquei que o sono havia se dissipado completamente e que experimentava a sensação de fome. Antes de partir para suas obrigações profissionais, questionou sobre minhas preferências alimentares e, naturalmente, solicitei uma generosa porção de cereal com leite. Após servir-me, despediu-se com um beijo carinhoso. Meu pai já havia saído para o trabalho aproximadamente às 5h da manhã. Ocupava uma posição governamental ou algo semelhante, exigindo que despertasse antecipadamente. Consequentemente, os únicos ocupantes da residência éramos minha irmã mais velha, Aurora, e eu. Com 17 anos, ela frequentemente me intimidava, mas felizmente permaneceu adormecida até o meio-dia, proporcionando-me completa privacidade domiciliar, o que considerei extremamente agradável. Durante as horas subsequentes, dediquei-me aos jogos eletrônicos e o tempo transcorreu velozmente. Aproximadamente às 14h, saí para encontrar meus amigos e, surpreendentemente, Aurora absteve-se de qualquer provocação naquela jornada. Finalmente, meus progenitores retornaram e reunimos-nos para o jantar. Durante a refeição, Aurora anunciou: Mamãe, realizarei uma excursão com meus amigos amanhã, partindo pela manhã e retornando ao anoitecer. Sim, estou ciente, respondeu mamãe com um semblante preocupado, trocando olhares significativos com meu pai, que demonstrou idêntica expressão. Posteriormente, descobri que também estariam ausentes no dia seguinte devido a compromissos profissionais, necessitando, portanto, que alguém supervisionasse minhas atividades. Manifestei intenso descontentamento ao ser informada. Já expressei anteriormente que não necessito de supervisão infantil. Tenho 12 anos, idade suficientemente madura para permanecer desacompanhada durante um dia.
Argumentei veementemente, mas meus apelos foram ignorados. Após algumas comunicações telefônicas e protestos vocais de minha parte, localizaram uma supervisora através de anúncio jornalístico. No dia subsequente, ela chegou antecipadamente, antes da partida de meus pais. Aparentava ser agradável, ligeiramente mais velha que minha irmã e exibia frequentes sorrisos, característica que apreciei. Assim estabeleceu-se nossa situação. Vanessa, minha supervisora, e eu. Embora completamente desmotivada, prossegui com minhas atividades habituais, entretendo-me com jogos eletrônicos enquanto ela ocupava o sofá, absorta em sua leitura. Qual o conteúdo desse livro? Indaguei ao perceber seu evidente interesse, mas após hesitação momentânea, ela voltou-se em minha direção e respondeu: "Seria incompreensível para você." Emitiu uma risada breve antes de retornar à leitura. Aquela interação pareceu-me consideravelmente estranha. Observei discretamente a capa, identificando a imagem de um indivíduo utilizando uma máscara perturbadora com pequena abertura na região bucal, protegida por barras metálicas. Presumi tratar-se de alguma narrativa do gênero terror e retomei minha atividade lúdica. Transcorrido algum tempo, notei quando ela dirigiu-se ao banheiro, fato que inicialmente ignorei até perceber sons incomuns provenientes daquele ambiente. Interrompi o jogo e aproximei-me da porta. Abstive-me de abri-la considerando tal atitude inadequada. Porém, manifestei preocupação com sua demora. "Você está bem aí dentro?" Questionei posicionada junto à entrada. Após breve intervalo, finalmente respondeu: "Entre, desejo mostrar-lhe algo." "Creio não ser apropriado", declarei externamente ao banheiro, experimentando crescente desconforto. Contudo, antes mesmo de concluir minha frase, a porta abriu-se repentinamente e ela agarrou minha mão, arrastando-me para o interior. Meus olhos instantaneamente lacrimejaram devido à densa concentração de vapor, circunstância que aparentemente não lhe causou incômodo, enquanto mantinha firme o aperto em minha mão. Subitamente, empurrou-me em direção à banheira. Percebi que estava preenchida com substância diferente de água comum e apresentava efervescência constante. Compreendi, então, a origem da excessiva vaporização ambiental. "O que pretende? Solte-me imediatamente!" exclamei, tentando libertar-me. Porém, sua força física superava consideravelmente a minha. "Vamos. Desejo realizar um experimento", declarou entre risos, enquanto direcionava minha mão para a banheira. Afortunadamente, consegui executar um movimento evasivo no último instante, resultando que apenas meus dedos estabeleceram contato com o conteúdo da banheira. Instantaneamente, senti minha epiderme ardendo intensamente e comecei a gritar, dominada pela dor excruciante. A sensação assemelhava-se à dissolução cutânea, com ardência indescritível. O pânico apoderou-se completamente quando compreendi tratar-se de alguma substância corrosiva e que ela intentava submergir-me completamente. Pretendia literalmente cozinhar-me viva. Meu coração palpitava aceleradamente enquanto lutava desesperadamente na borda da banheira para evitar imersão completa. Simultaneamente, Vanessa tentava freneticamente empurrar-me para o interior, proferindo obscenidades e emitindo sons animalísticos. Sua expressão facial manifestava pura malevolência, como se ansiasse testemunhar minha submersão naquela substância infernal e subsequente deterioração física. Momentaneamente, quase obteve sucesso, empurrando-me com intensidade suficiente para provocar desequilíbrio. Instintivamente, apoiei-me utilizando um dos braços, que submergiu parcialmente na banheira, permitindo-me estabilização e evitando queda completa. O grito que emanou de minha garganta foi tão intenso que quase provocou lesão nas cordas vocais. Sentia meu membro literalmente carbonizando instantaneamente, a dor mais excruciante jamais experimentada, como se minha pele derretesse progressivamente.
Era absolutamente insuportável. Reflexivamente, impulsionei-me para cima, utilizando aquele mesmo braço e desferindo um golpe em seu rosto, enquanto saltava para fora da banheira, gritando e contorcendo-me dominada pela agonia. O impacto provocou seu desequilíbrio momentâneo, proporcionando-me oportunidade para abandonar o banheiro e correr em direção à sala. Ela iniciou perseguição, porém, ao emergir do banheiro, imobilizou-se abruptamente. "O que está acontecendo aqui?" questionou meu pai, ao observar-me chorando e segurando meu braço avermelhado coberto por bolhas. Havia retornado antecipadamente do trabalho, graças à providência divina, e imediatamente interceptou a jovem, imobilizando-a. Ela começou a gritar e debater-se violentamente, tentando libertar-se, mas meu pai demonstrou superioridade física, mantendo seus braços firmemente controlados e impedindo qualquer movimento enquanto eu contatava as autoridades policiais. Posteriormente, descobri que a banheira continha hidróxido de sódio, uma substância extremamente corrosiva que ela transportara em sua bolsa, acondicionada em pequenos invólucros que foram dissolvidos na água. Isso explicava a reação instantânea ao contato com minha epiderme. Desconheço seu destino subsequente, pois a ambulância chegou simultaneamente à viatura policial e fui imediatamente transportada para a unidade hospitalar. O processo de recuperação estendeu-se por vários dias, necessitando utilizar curativos no braço por período prolongado. As queimaduras sofridas apresentaram considerável gravidade, resultando em cicatrizes permanentes no membro superior esquerdo. Entretanto, as cicatrizes psicológicas manifestaram-se com intensidade significativamente superior. Durante anos, fui atormentada por pesadelos recorrentes nos quais submergia completamente na substância corrosiva e experimentava a sensação de combustão corporal. Despertava durante a noite com transpiração excessiva e sensação generalizada de ardência. Era verdadeiramente aterrador. As repercussões psicológicas daquela experiência traumática foram tão profundas que, até o presente momento, jamais utilizei banheira novamente. Desenvolvi fobia específica relacionada a esse objeto. Mesmo atualmente, aos 30 anos, apenas posso esperar que aquela perturbada tenha recebido punição apropriada por suas ações contra mim e que nenhuma outra criança tenha sido submetida a experiência igualmente traumática.